Para começar o conteúdo aqui, eu vou falar sobre a visão de carreira, né, do engenheiro na Alemanha. Então, as primeiras perguntas que eu trago para você, engenheiro, é o que, né, primeiro, por que você quer trabalhar na Alemanha, né? Essa é uma pergunta que parece meio tola, todavia você tem que responder, porque isso é importante para você no seu planejamento. Segundo, essa pergunta vai vir para você quando você for fazer uma entrevista. Porque eles querem saber, cara, o que um profissional lá do Brasil, a 10 mil quilômetros de distância da Alemanha, tá querendo fazer aqui. O que motiva ele a estar aqui? Então, a pergunta é, o que motiva você a querer trabalhar na Alemanha? A seguir carreira na Alemanha? A conseguir um trabalho, uma oportunidade de engenheiro na Alemanha? Se você não souber responder essa pergunta, tá tudo certo, mas você precisa buscar essa resposta, porque ela vai ser a base para você continuar perseverando e dedicado, né, a montar um plano, estruturar e segui-lo, né? Se você não tiver isso bem feito, você vai ficar perdido, né? Porque ainda assim você pode conseguir uma oportunidade ou outra, você pode conseguir talvez até um trabalho aqui. Só que se você não tiver um plano, pode acontecer de tudo cair para água abaixo e, enfim, tudo mudar. Eu posso dar um exemplo, e eu não vou citar o nome agora, de um dos meus mentorados, que ele foi bem no começo, acho que foi o meu primeiro mentorado, é verdade, foi o meu primeiro mentorado que conseguiu essa oportunidade. Não, foi o segundo, acabei de lembrar. Foi o segundo que conseguiu essa oportunidade na Alemanha. Ele não montou um plano relacionado não só à vida profissional, mas pessoal. Isso que pegou. Por quê? Porque ele já tinha feito um estágio na Alemanha, só que a esposa dele não. E, enfim, ela estava motivada e parecia estar motivada, só que qual que é o plano? O plano é o seguinte, se você quer vir junto, né, com o seu parceiro, e é óbvio, isso é super natural, você tem que entender que vai ser um pouco mais complicado para você. Primeiro, ele vai estar a trabalho, então você vai estar lá dentro de casa. Segundo, se você não fala o idioma do país, né, no caso da esposa dele, você vai ter que ou aprender o idioma, ou vai ter que se virar com a limitação, né, trabalhar ali com a comunidade brasileira que tem na cidade onde você mora ou na região, né, e se adaptar. Então você tem que estar aberto a isso. Só que esse plano não foi bem feito, não foi bem estruturado, ou seja, não foi bem conversado, o que acarretou de que, no final das contas, eles voltaram para o Brasil. Então, o que acontece é, você precisa de um planejamento e, óbvio, não tem como saber exatamente tudo que vai acontecer. E daí que foi o tema o tópico que eu falei lá no começo. Então você precisa se adaptar, né? Você tem um planejamento, você começa a seguir ele e de acordo com que as coisas vão acontecendo, né, e a vida vai mudando, enfim, no meu caso, por exemplo, eu virei papai, né, casei, etc. Você tem que pensar, cara, o que é importante para mim agora? Porque quando você fez o plano e começou a executar ele, você tinha um pensamento, você era uma pessoa. Só que durante o plano, você muda, né? Você fez o plano para se tornar engenheiro, né, na Alemanha e fazer uma carreira, ter uma carreira de sucesso, né? Isso aí, seja você sozinho, solteiro, seja você com uma família, né, seja esposa, seja você esposa e filhos, seja ainda os seus pais e os sogros, né? Você fez esse plano. A partir do momento que você começa ele, você já é outra pessoa. Você começa a mudar, enfrenta novos desafios, existem coisas acontecendo, e daí você precisa se adaptar, você precisa tomar uma ação específica, né, para o que está acontecendo e se adaptar, tá bem? Então, para fazer isso acontecer, você tem que botar no papel qual que é realmente o teu objetivo de vir para a Alemanha, qual que é o seu objetivo como profissional de fazer uma carreira aqui. Olha, eu posso dizer para você, eu como engenheiro, né, formado no Brasil, né, e que atuo na Alemanha, eu posso dizer, eu me apliquei a centenas de vagas no Brasil, não tive retorno. Assim, ó, eu tô falando de retorno, galera. Eu não tô falando de vem aqui fazer uma entrevista. Eu tô falando de retorno, um retorno negativo.
eu não tinha retorno. Acho que 10% das empresas ou das vagas das pessoas me retornaram. E claro que naquela época eu podia ter, eu deveria ou poderia ter feito melhor, né? Mas, enfim, naquela época eu me apliquei com um currículo que não era, vamos dizer assim, ruim, tinha um perfil bom de profissional, já conseguia me comunicar em inglês e já tinha feito um intercâmbio na Alemanha e mesmo assim eu não estava achando oportunidades e não conseguia realmente utilizar o que eu tinha de melhor para conseguir essas oportunidades no Brasil. Então eu falei, cara, eu não estou sendo reconhecido no Brasil. Então talvez seja um dos motivos que você possa estar querendo vir trabalhar na Alemanha, né? Então você pode utilizar isso como um dos pilares. Eu quero ser reconhecido como profissional. E é isso que eu sinto extremamente reconhecido. O que eu faço impacta na empresa, impacta nas vidas das outras pessoas que compram o produto, ou enfim, né, relacionado a cada empresa que eu fiz parte. E é muito para mim gratificante poder saber que o que eu faço faz diferença na vida de outras pessoas. Para mim é muito gratificante. Segundo, financeiramente, né, não tem comparação. Não tem comparação. Isso realmente é algo que vocês precisam saber. O salário da Alemanha não é só porque é em euro, né, que já é 5 vezes o real, mas o salário da Alemanha é um salário acima da média da Europa e de vários países. E você precisa entender isso, que o mercado de trabalho lá, ou no caso da Alemanha, é um mercado estável, é um mercado que só cresce e que não é baseado só em produção, é baseado em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, todo o workflow, todo o processo de você criar um produto até o final de você enviá-lo, né? Enfim, todo esse processo você pode fazer parte. E isso faz a vantagem, né, em relação a outros mercados que só produzem, né, que só é a mão de obra de fabricação. Então é isso que vocês têm que entender. Por exemplo, então a minha motivação foi ser reconhecido, poder trabalhar na área que eu desejo, porque é vasta, né? E ser bem remunerado, para mim foi, sem sombra de dúvidas, os principais benefícios profissionais e os benefícios, onde assim, não profissionais, pessoais, foram viver num país seguro, né? Ou seja, que você pode ficar tranquilo, assim, eu tô comparando com o Brasil, Alemanha e Brasil, somente, mais nada, tá? Então, você pode ficar tranquilo na rua, você pode andar com o celular, que as chances de acontecer algo são extremamente, exponencialmente menores que no Brasil. Quer dizer que não vai acontecer? Não quer dizer que não vai acontecer. Quer dizer que a Alemanha é perfeita? Não quer dizer que a Alemanha é perfeita. Só quer dizer que vai de acordo com o que eu busco, que é tranquilidade, que é dormir, né, fechar os olhos e saber, cara, ninguém vai invadir minha casa ou muito provavelmente não vai acontecer isso. O que já aconteceu no Brasil 2 vezes, numa casa e num apartamento, né? Então, é triste isso, né? Pro brasileiro, pro Brasil. Todavia, eu me sinto extremamente seguro na Alemanha e fez toda a diferença para mim, na minha vida. Uma coisa que adaptou ao plano, né, no meu plano de carreira e de vida, né? Eu casei e virei papai. Cara, pensa, o que eu quero? Eu quero estar próximo da minha filha, eu quero viver e sair com minha família, me divertir, ter flexibilidade. Então, o que eu fiz foi, será que o mercado de trabalho alemão tem esse work-life balance? Tem esse balanço de vida e trabalho? Tem. Você não pode trabalhar mais que 10 horas por dia na Alemanha. Você não pode. É óbvio que tem sempre um jeitinho, né? Mas você não pode. É regra. Porque eles querem que você tenha período de descanso. Você tem que ter pausa. Tem um período específico de pausa nesse período de trabalho. Você não pode ter menos. Entendeu? Então é isso. É meio que... E o chefe não vai forçar você a fazer o contrário. Se ele forçar, você tem um processo ganho na mão. Porque o chefe na Alemanha, ele vai seguir a regra, porque ele sabe que é extremamente importante isso. Entendeu?
Então, eu quero estar no mercado de trabalho que não me tira o sangue. Por exemplo, o mercado de trabalho americano. Ele também paga bem. Só que, cara, o jeito que esses caras trabalham é insano. É insano. É tipo realmente pauleira. É muito pauleira. Eles são extremamente fire, assim, sabe? Então, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero um mercado de trabalho que me reconheça como profissional. Eu quero um mercado de trabalho que me pague bem e que eu possa tranquilamente. Eu quero dar uma pausa de 1 hora no meio do trabalho. Então, bora. Vou dar uma pausa. Tô trabalhando de casa. Vou dar uma pausa, vou fazer alguma coisa. Coloco lá que tô ocupado. Depois eu volto, continuo. Vou na academia, vou fazer uma compra, vou buscar minha filha. Entendeu? É isso. Eu quero isso. Eu quero isso pra mim. Eu quero ficar tranquilo. Eu quero, tipo, aproveitar a vida. Eu não quero ficar, tipo, meu Deus, preciso trabalhar das 7 às 5, das 7 às 5, todos os dias. Eu não quero isso pra mim. Entendeu? Então, o que você quer? O que eu tô compartilhando com vocês o que eu quero, o que eu fiz, né? Basicamente para buscar isso. Então, olhe para os objetivos que você deseja na tua vida profissional e pessoal, engenheiro, e não pense nisso como plano de 5 anos. Sabe aquilo lá? O que você quer ser daqui 5 anos? Não pensa nisso. Não pensa nisso. É bobeira. É óbvio. Se você precisar responder essa pergunta, e provavelmente algumas empresas bem antiquadas vão fazer, você pode pensar. Mas o que eu tô falando aqui é um plano de carreira, né, como engenheiro, para a vida. Então, o que você quer falar lá quando você tiver 80 anos? Falo 80 anos porque meu pai vai fazer 80 anos esse ano. O que você quer falar quando você for lá dar o speech, né? Quando você for falar pra galera ali, cara, o que você quer falar para eles, né? Sobre a sua carreira, sobre os seus aprendizados, sobre o que você trouxe, sobre o que você mudou no mundo nesses 80 anos, sobre, enfim, quem você inspirou, sobre o que você pôde fazer nesse período, que você também estava trabalhando, mas também teve família. Você desenvolveu, olha esse aniversário de 80 anos cheio de gente. Então você conheceu eles durante toda essa vida, entendeu? Então é tipo essa pegada que eu quero trazer para vocês.